Próxima questão, questão 23. Publicada em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra-prima de Machado de Assis que revolucionou a literatura brasileira. Marcada por ironia, cinismo e pessimismo, a obra é narrada por Brás Cubas, que relembra sua vida medíocre e suas falhas. Na obra, Machado critica a elite brasileira do século XIX, expondo sua hipocrisia, egoísmo e futilidade. O livro marca uma ruptura com o romantismo ao introduzir um profundo pessimismo e uma análise psicológica complexa de sua sociedade. Com base nessas informações, determine a soma dos números associados às proposições corretas e transfira o resultado para o cartão resposta. Eu não gosto desse tipo de questão, que é uma questão de matemática escrita por um professor de humanas, né? Olha o tamanho do enunciado, que não serve para nada. Mas vamos lá, continuando. Item 1. Em um dos capítulos do livro, o autor afirma ter contraído um empréstimo para poder presentear sua amada. Não medi as consequências. Recorri a um derradeiro empréstimo, fui à Rua dos Ourives. Comprei a melhor joia da cidade. 3 diamantes grandes encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Aí agora continuando o item 1, né? Agora começando a questão. Se considerarmos que Brás Cubas tomou um empréstimo de 110 contos de réis, mas com juros simples de 8% ao mês, e Brás levasse 3 meses para pagar a dívida, o valor total de juros que ele teria que pagar seria maior que 30 contos de réis. Então, é uma questão simples, uma questão de matemática financeira, que vai envolver o regime simples. Por que o regime simples? Porque falou aqui, ó, juros simples de 8% ao mês. E o que a gente sabe? A gente sabe que o montante é igual ao capital inicial mais os juros. E os juros no regime simples, o juros simples, ele é calculado da seguinte forma: capital inicial vezes a taxa de juros vezes o tempo. Lembrando que o I de taxa, em inglês, que é interest, e o T de time também em inglês. Então vamos lá, capital inicial denunciado, 110 contos de réis, está aqui. Taxa de juros 8% ao mês, está aqui, ó, taxa de juros simples de 8% ao mês. E Brás vai levar 3 meses para pagar a dívida, então o tempo decorrido vai ser 3 meses. Parei, olhei, taxa de juros e o tempo na mesma unidade de medida. Taxa de juros ao mês e o tempo também medido em mês. Logo, não preciso me preocupar com converter a taxa, certo? Achar uma taxa equivalente ou proporcional, né? Eu só tenho que fazer o quê? Aplicar na fórmula. E qual é a fórmula? Juros igual capital vezes I vezes T. O capital inicial 110, tá aqui, ó, 110. Taxa de juros 8 sobre 100, 8%. Tempo, tereis 3 meses. Dica, né? Quando eu estiver trabalhando em regime composto, eu vou pegar essa taxa de juros e vou colocar ela na forma unitária. Então, 8% vai virar 0,08. No entanto, no regime simples, a gente costuma, é conveniente, deixar ela na forma de fração. Então, 8% vai virar o quê? 8 sobre 100. Por quê? Porque geralmente esse 100 vai servir para a gente cortar os zeros para simplificar a fração. Ok? Então vamos lá, continuando. Numerador: 110 vezes 8 vezes 3. Corta um zero em cima com um zero embaixo, vai ficar 11 vezes 24. E aqui tem mais uma dica. Para eu multiplicar um número de 2 dígitos vezes 11, o que eu faço? Eu separo o 2 e o 4 e no meio eu coloco a soma dos dois dígitos. Então, separei o 2 e o 4, vai ficar 2 no começo, 4 no final, e 2 mais 4, 6, certo? É um macetezinho para multiplicar por 11 de forma rápida, ok? Então, 11 vezes 24 dá 264. Dividido por 10 é só mudar a casa depois da vírgula, né? Então, juros igual 26,4 contos de réis, ok? Então, no nosso gráfico aqui na nossa régua de fluxo financeiro, então eu tenho o valor presente, que é no ponto zero, que é meu capital inicial, 110 contos de réis. Apliquei a uma taxa de 8% ao longo de 3 meses. O que eu vou ter? Eu vou ter esse capital mais um pedacinho que é os juros. Esse juros vai ser quanto? Vai ser 26,4. Então, o meu valor futuro, né, o
o valor total que eu tenho que pagar de empréstimo vai ser quanto? 136,4 contos de réis. Ok? Então vamos lá. Ele pediu para a gente saber se o valor total de juros seria maior que 30 contos de réis. A gente viu que deu 26,4. Mas eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter calculado a taxa de juros do período. Quanto de juros seria necessário para gerar uma quantidade de juros de 30 contos de réis, certo? Então, como é que eu faria? Juros, eu substituo por 30, capital inicial continua 110, taxa de juros eu quero descobrir e o tempo igual a 3, ok? Aí o que eu tenho? O 3 que está multiplicando passa dividindo, 110 que está multiplicando a taxa de juros passa dividindo. Eu tenho 30 dividido por 110 vezes 3. 30 por 3 dá 10, 10 dividido por 110, corta o zero, vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 11. Dividir 1 sobre 11, eu tenho uma dízima periódica, que vai ser 0,0909, ou aproximadamente 9,09%. Então, a taxa de juros para chegar em 30 contos de réis em 3 meses teria que ser de 9,09% ao mês. E como eu tenho taxa de juros de 8%, significa o quê? 8% vai dar um valor menor que 30 contos de réis, ok? Então, a gente fez de duas formas. Uma forma calculando os juros do período e outra forma calculando a taxa do período caso os juros fosse de fato de 30 contos de réis, certo? Então, encerramos o item 1, está incorreto.